Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao mais tradicional CryptoTeases. O pessoal já estava reclamando que a gente estava atrasado, mas foi por um bom motivo. Estávamos Foi por pegando um ali bom os vinhos. motivo. Feriado, né? É, Feriado. é isso. Mas hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Na verdade, eu e o Casta, a gente estava discutindo isso há algum tempo, que é sobre quando o Fed cortar juros. É interessante, né, a gente entender que desde 2020 o mercado cripto começou a se atentar mais sobre dinâmicas macroeconômicas. E diferente das dinâmicas macroeconômicas, o mercado que tem um histórico muito longo, o mercado cripto não tem. Então, o que eu e o Cassa pensamos? É legal a gente fazer alguns paralelos. Que, por exemplo, eu sempre escuto isso em algumas lives. Ah, Orlando, mas sempre quando o Fed corta juros, o mercado historicamente cai 20, 25%. É, como é que funciona isso? Como é que é essa dinâmica? Então, qual que é a essência aqui dessa live? Qual que é a ideia central aqui? É a gente realmente passar por todos esses pontos. Então, a gente explicar desde como funciona o processo de corte de juros do Fed, como historicamente o mercado reage a isso, até quais são os cenários possíveis frente a essa dinâmica, essa taxa crescente de dívida americana crescendo para o mercado e, por consequência, a gente comentar o que a gente espera disso em médio e longo prazo, refletindo no mercado de cripto. Então, assim, é uma análise bem profunda, bem completa, trazendo diversos parâmetros, diversos fundamentos que a gente não está habituado no mercado cripto, mas que a gente vai expandir pegando no mercado tradicional e expandir para o mercado cripto para ficar da forma mais clara o possível para vocês. Maravilha, é isso aí, cara. Tintim? Saúde. Peraí. É o meu aqui do ladinho, bate aqui. Saúde. Tintim. Opa. Valeu. Aqui. Foi. Então, para Muito começar bem. o papo, você quer primeiro explicar a infradinâmica de É, taxa de assim, juros, porque ela afeta tanto a economia, como é que é esse posicionamento? isso aqui é uma explicação simplificadíssima, tá, pessoal? Mas é que dá para a gente entender um pouco a dinâmica. Todo banco central, ok, de uma federação, de uma democracia capitalista, como a gente costuma entender, pelo menos, né, nosso mainstream, digamos assim, todo banco central tem um mandato duplo. É responsabilidade do Banco Central estimular a geração de empregos, ok? Ao mesmo tempo que mantém o poder de compra da população estável, mantém os preços estáveis. E esse é um mandato doloroso, porque ele é um mandato que se contradiz. Normalmente, quando você tenta estimular a economia e a economia se aquece, você pode ter a incidência de inflação, e aí, para conter a inflação, você desaquece a inflação reduz, mas o desemprego aumenta. Então, bancos centrais vivem numa eterna curva, né, sinuosa, Um ciclo. esquentando isso, um ciclo econômico de esfria, esquenta, esfria, esquenta. E a ferramenta que os bancos centrais usam para pilotar esse ciclo é uma alavanca chamada de taxa de juros. A taxa de juros, ela, é um tema super complexo, mas no frigir dos ovos é o seguinte: fica fácil você pegar dinheiro emprestado, então você consegue pegar dinheiro emprestado com pouco risco se o juros está baixo. Porque o empréstimo com juros baixos, sei lá, você pega R$ 1.000, vai devolver R$ 1.010. Pô, maravilha, né? Você pode pegar esses R$ 1.000, tentar empreender, tentar investir, porque você tem que pagar aquilo e um pouquinho só depois. Quando os juros estão altos, você vai pegar R$ 1.000 emprestado, vai devolver 1.500. Aí você fala, cara, peraí, agora já está complicado esse empréstimo. Então, existe uma alavanca de juros onde o Banco Central ele fica subindo e descendo os juros. Quando ele quer esquentar a economia, ele desce os juros, o dinheiro circula mais facilmente, as pessoas se arriscam mais, as empresas se arriscam mais, a economia se aquece. Quando isso começa a ficar perigoso, eles sobem a taxa de juros, o fluxo do dinheiro fica mais complicado, os empréstimos ficam mais salgados, existe menos propensão ao risco, o capital costuma sair do mercado de renda variável e ir para o mercado de renda fixa e a economia se desaquece. Então nós vivemos um eterno jogo de desce, empurra e sobe e desce dessa alavanca de juros. Esse jogo começou a mudar no ano de 2008, quando a gente teve o crash imobiliário, a crise do subprime. Essa crise estagnou a economia norte-americana e primeira coisa que eles fizeram, abaixa a taxa de juros para tentar reviver a economia. Isso não deu certo, não foi o suficiente. Então começaram a injetar dinheiro. Aí que vem as técnicas de flexibilização quantitativa, que é quando a gente fala que eles ligam a impressora do dinheiro.
Então, desde 2008, a gente viveu um prolongado período de juros praticamente zero, e além de juros praticamente zero, a alavanca baixada, os Estados Unidos imprimindo dinheiro e comprando títulos do mercado, comprando lixo do mercado para botar dinheiro bom no mercado e fazer o mercado circular. Isso foi de 2008, foi alavancado em 2019, pós-pandemia, e encontrou um fim, esse ciclo, no final do ano de 21, quando a inflação começou a comer, a inflação passou dos 10 dígitos, aí eles fizeram o quê? Dos 2 dígitos, calma. Dos 2 dígitos. Não passou 10%. De 10, não passou? Não, mas você falou dos 10 dígitos. 10 dígitos não, 2. É a inflação da Venezuela. Não, passou de 2 dígitos. Passou de 10%, que historicamente fica em 2, né? Então, quando eles diziam, cara, 10% de inflação, a gente vai ter que frear a economia. Então, eles pegaram a alavanca da taxa de juros, que estava lá no zero, subiram a alavanca de forma rápida e grotesca para tentar controlar a economia, e isso tem levado a gente à entrada do nosso círculo de bear market, começou com a subida dessa alavanca, e a gente está agora pilotando as consequências dessa subida de juros para ver o que vai acontecer. E o título da nossa live é Se prepare para quando eles fizerem o quê? Abaixarem a alavanca. Esse é que é o tema que a gente vai discutir hoje. Legal. Então, acho que assim, a gente tem ficou bom assim, cara? Ficou bom. Acho que ficou claro. Então, no fundo, pessoal, o que acontece? O que a taxa de juros é? Nada mais é do que um acelerador ou um desacelerador da economia. Se a taxa de juros está subindo, igual ao nosso caso, o mercado está desalavancando. E, naturalmente, as pessoas estão menos dispostas a especular. Por quê? Porque elas têm porto seguro. Se a gente está com a taxa de juros decrescente, a liquidez do mercado volta. E a gente tem talvez 2 indicadores que são muito importantes, que são a taxa de juros 2 anos e a taxa de juros 10 anos. Por quê? Porque isso mostra a expectativa de curto e médio prazo nos mercados em relação a essa taxa de juros. Então, o que o mercado acredita ali para frente? E por que isso é importante para a cripto? Agora, vamos lá. Desde 2020, a gente observou o quê? Uma entrada de capital institucional no mercado de cripto. O mercado de cripto ele parou de ser um mercado pequeno, ele parou de ser um mercado relevante, ele parou de ser um mercado controlado pelo varejo. Hoje, a gente não fala mais de Binance, a gente não fala mais de Coinbase, a gente fala de BlackRock, a gente fala de Fidelity, a gente fala de players muito maiores e que naturalmente eles têm seu portfólio impactado pela taxa de juros. Por quê? Porque esses players eles não olham para a cripto em si, mas eles olham por todo o aspecto global, e quanto maior ou menor a taxa de juros, maior ou menor é o custo de oportunidade deles de estar posicionado em cripto. Então, quanto maior for a taxa de juros, menos esse cara vai estar com apetite, com interesse de se posicionar em cripto. Então, qual que é a consequência prática disso? Se a gente estiver falando de um ciclo de bull market para cripto, mercado em alta, e quando eu falo de ciclo de bull market, pessoal, entendo. Estou falando de um mercado para mirar os 10, 15 trilhões de dólares. Eu estou pensando na ideia de entrar 12 trilhões de dólares no mercado de cripto nos próximos 2 anos. E para hoje, quanto que é o tamanho do mercado? Hoje a gente está no mercado de 1 trilhão de dólares. Você está falando de um mercado aumentar 12 vezes. 12, 15 vezes. Ok, beleza. Porque é a realidade que a gente estaria trabalhando. Quando as pessoas falam do tão sonhado Bitcoin a 100 mil dólares, o que a gente está falando? A gente está falando de um mercado de 4 trilhões de dólares apenas para o Bitcoin. Falando do tão sonhado Ethereum a 18 mil dólares, 20 mil dólares. Do que a gente está falando? A gente está falando do Ethereum valendo 2,5 trilhões de dólares. Então é importante a gente... Exato, a gente tem que entender a lógica. E esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E o que acontece? Esse dinheiro não vai vir do retail. Orlando, de onde vai vir esse dinheiro? De fundo de pensão, de fundo tradicional. Fundo tradicional nos Estados Unidos tem 50 trilhões de dólares. Os family-offices? Não, 5. Fundos tradicionais de americanos, hedge funds, tem 5 trilhões de dólares sob gestão. 5 tri. Ou eu tô viajando? 5 mil bilhões, é isso? Dá um confere. Agora eu tô na dúvida. Deixa eu dar um Google aqui. Mas continua o raciocínio enquanto isso, Cássio. Só então explicar. O raciocínio do Orlando é o seguinte. Quando ele fala retail, pessoal, ele tá falando de varejo, tá? Quando a gente pensa em mercado cripto e a gente pensa nos tokens subindo, tá? Quando o preço de tela de um token sobe, pessoal, não é só a sua carteira que sobe. A carteira de todo mundo sobe. Então, quando a carteira de todo mundo sobe e todos aqueles tokens estão com seu preço de tela apreciado, então existe uma montanha de dinheiro que aqueles tokens estão representando.
né? A gente já teve o mercado cripto inteiro valendo mais de 2 tri, se eu não me engano. Hoje o mercado cripto inteiro vale 1 tri, quando você pega as principais moedas, multiplica a quantidade dessas moedas pelo preço de tela. Então, para Bitcoin bater 100 mil dólares, ele total, todos os Bitcoins vão valer um valor maior. Esse valor maior tem que caber dentro de todo o universo cripto. Então, para a gente começar a pensar e a projetar o quanto um token pode valer no futuro, é mais importante você dar um passo atrás e se perguntar, cara, o quanto o mercado cripto inteiro pode valer no futuro? Porque dentro desse mercado cripto inteiro tem que caber um Bitcoin valorizado, tem que caber um Ethereum valorizado, tem que ter o espaço para as altcoins prosperarem. Então, a primeira projeção que o Orlando faz é o quanto que pessoas investem em outros mercados, que é o número que ele está buscando para bater com a gente. Compara esse mercado com o tamanho total do mercado cripto. E a gente vai ter uma noção, o quanto que o mercado cripto pode crescer. Se, por exemplo, for 5 tri, né, até o cara colocou no comentário que esses offices todos reúnem, cara, o mercado cripto valer 40 bi, 50 bi, não é nada, porque 5 tri são 5 mil bilhões. Então, mesmo uma pequena entrada desses caras ultra ricos, eles são capazes de movimentar o preço de tela e aumentar o espaço de capital do mercado cripto de forma muito mais brusca, né, e muito mais significativa do que um monte de sardinha sardinhando. Isso não é nem bom nem ruim, né? Isso é só a natureza da economia, a natureza de como o nosso mundo funciona. Ó, vamos trazer bom, só cara. números. Enchi linguiça bem aqui, hein? Boa. Não, vou trazer números, ó. Hedge funds ao redor do mundo, fundos de investimento, 5 trilhões de dólares sob gestão. Fundos de pensão, maior fundo de pensão hoje do mundo, pensão do Japão, 1,7. Somados fundos de pensões ali, a gente tá falando na ordem de 40 a 50 trilhões de dólares. Então, 40 a 50 tri seria 40 a 50 milhões de bilhões. Não, mil bilhões, né? 40 a 50 mil bilhões. A gente estaria falando que, assim, basicamente, esses mercados que a gente está mostrando aqui para a galera, nenhum deles está em cripto de forma significativa. Rapaz. Nem fundos de pensões, nem os hedge funds estão alocados em cripto hoje, na prática. Então, por isso que a gente fala tão sonhado. Qual que é a diferença? Esses caras estão em ouro. Eles estão em ouro, com certeza. Porque tem ETF, porque tem estrutura. Eles não estão em cripto. Então, quando a gente está falando justamente da entrada desse capital. Só que esse capital ele só vai entrar se existir o mínimo de interesse para o mercado de cripto. E o mínimo de interesse deriva da questão da taxa de juros. Então, no fundo é isso. Por que a gente está tão ansioso para ETF e por que a gente está tão ansioso para corte de taxa de juros? Porque esses dois eventos combinados geram um potencial de crescimento no mercado muito significativo. E aí, esse sim é um potencial de crescimento que a gente pode falar do mercado de cripto a 10 trilhões de dólares, a 15 trilhões de dólares no próximo ciclo. A gente teve um gostinho disso no ano de 2021, né, cara? Porque no ano de 2021 foi um ano em que, em menor escala do que a gente está vendo agora, tá? Mas no começo do ano de 21, emplacou-se a narrativa de que Bitcoin e outros criptoativos, talvez, ou mais principalmente Bitcoin, pode ser um bom diversificador de portfólio. Então, para pessoas que investem profissionalmente, naquele ano, existia a narrativa de que, cara, coloca 1% em Bitcoin, sei lá, coloca 0,5% em Bitcoin, porque é uma aposta cuja assimetria é uma aposta interessante. Né? A entrada de capital institucional em 21, ela teve várias vias, mas uma via que puxou muita grana institucional foi justamente a abertura do fundo da Grayscale, o Grayscale Bitcoin Trust, que não é um ETF, é o que a gente tem que é mais próximo de um ETF. A gente sabe quanta grana tem no fundo da Grayscale, cara? Eu não sei. 50 bilhões. 50 bilhões de dólares. Uhum. Então, cara, 50 bi-doll só entrou via institucional no fundo da Grayscale. Então isso já dá pra gente um gostinho, né? Quantas sardinhas são necessárias para você molhar o pé com 50 bilhões de doletas, né? Então, quando a gente tem um ETF, a gente está falando do seguinte: a gente vai ter, possivelmente, o cenário que o Orlando desenhou, em algum momento no futuro, tá? Depois a gente pode bater quando é que pode ser isso, mas nesse momento utópico, né, nesse momento bonito, é um momento onde a alavanca de juros desce,
ou seja, o dinheiro está mais fácil, a renda fixa passa a ser menos atrativa e começa uma corrida por investimentos de renda variável. E aí você tem surgindo do outro lado, como um santo graal, um ETF à vista, que é um instrumento 100% regulado, que não vai dar nenhuma dor de cabeça, que tem contratos com garantia, custódia assegurada, se tiver problema tem ressarcimento, você tem quem você pode processar do outro lado, que o dinheiro grande não se movimenta se ele não pode processar alguém, caso as coisas deem errado. Você monta todo esse panorama, junta isso com uma corte de juros, junta isso com cripto ganhando espaço no mundo e possivelmente você tem ali uma fórmula química que pode ser o começo de um novo ciclo de alta. Não de uma semana de alta, né, ou de um mês de alta, mas de realmente um ciclo de alta, onde a gente pega o tamanho do mercado cripto e multiplica ele por si mesmo, sei lá, 10, 15 vezes, como o Orlando falou. Exato. Então, acho que demos um bom contexto sobre o porquê nós estamos preocupados com isso, certo? Certo. Mas aí entra o contraponto. Como funciona a dinâmica do corte de juros? Normalmente, 8 em cada 10 vezes, o corte de juros vem por quê? Porque o Fed errou a mão. Historicamente, as crises que nós tivemos foi porque o Fed exagerou nos juros. Por quê? Porque demora para a gente sentir o efeito da alta de juros. E aí, quando o Fed vira e fala, olha, estou cortando os juros, normalmente o que o mercado interpreta na maioria das vezes? Estamos em uma recessão. E agora a gente está num momento muito interessante no mercado, porque o mercado está numa disputa entre a ideia de soft landing contra hard landing. O que são essas duas coisas? O soft landing vem da ideia de pouso suave, que olha, a gente vai conseguir subir juros, desacelerar a economia e depois baixar juros, a economia vai se estabilizar. Sem a gente ter uma grande ruptura, sem a gente entrar em crise, a gente entrar em recessão. O hard landing é o contrário. A gente subiu demais, a gente errou a mão e agora a gente tem uma porrada. E a gente precisa reviver rápido essa economia. E o grande dilema para o mercado hoje é para onde a gente vai. A gente vai ter um hard landing ou um soft landing. Seria mais ou menos isso a questão de hoje, Castro? Essa é a questão de hoje, cara. E a gente pode puxar até algumas informações, cara. O que acontece? Os Estados Unidos eles estão numa situação peculiar, que é uma situação diferente da pandemia e é uma situação diferente de 2008. Quando a gente teve 2008, a gente teve pandemia, a taxa de juros já estava lá embaixo. Então não tem como baixar a taxa de juros para baixo de zero, não funciona. Então o que eles fizeram? Ligaram a impressora de dinheiro, apontaram uma bazuca, que foram 3,5 trilhões de dólares impressos que não existiam antes entre 2008 e 2017, depois mais 5,5 trilhões de dólares impressos pós-pandemia no intervalo de 1 ano e meio. Então, a gente está falando de mais de 8 trilhões de dólares que simplesmente, magicamente, apareceram na economia. Você junta isso com um cenário internacional complicado, com conflitos geopolíticos, com disrupção das cadeias logísticas como consequência da pandemia, menos ofertas de bens, aí naturalmente você começa a criar um cenário inflacionário. Muita gente fala que a culpa da inflação nos Estados Unidos é porque eles imprimiram muito dinheiro, mas não é só isso. Eles imprimiram muito dinheiro, encontraram um choque de oferta no meio do caminho e uma degradação do cenário geopolítico. Tudo isso junto monta um cenário inflacionário. Vocês viram o que, cara? Se a gente não subir a taxa de juros, a inflação vai comer todo mundo. Então eles subiram a taxa de juros. E a questão é, isso está dando certo? Há controvérsias, entendeu? Porque eles estão subindo a taxa de juros, ok, mas eles têm uma dívida trilionária em títulos de dívida pública. 33,8 trilhões de dólares de hoje até o último dia. E eles não têm dinheiro para pagar essa dívida. Então, como é que eles pagam a dívida? Eles imprimem dinheiro para pagar a dívida. Então, de um lado, você está subindo a taxa de juros para controlar a inflação. Do outro, você tem obrigações e dívidas que você não consegue quitar sem usar a impressora. Então, você tem forças que se chocam, que estão batendo na economia e estão dificultando essa ideia de um pouso elegante. Nós damos um aperto nas pessoas, sobe a taxa de juros. Então vai ter o quê? Layoff. As empresas vão mandar a gente embora, a economia vai dar uma esfriada, mas você vai tentar fazer o quê? Fazer a inflação pousar suave. Quando a inflação chegar na casa dos 2%, você fala, resolvemos o problema.
começa a baixar a alavanca e deixa o dinheiro fluir de novo. A questão é, a inflação está resistindo. Não está fácil cair essa inflação, especialmente quando você tem, por exemplo, conflitos no Oriente Médio que vão interferir com o preço do petróleo. Se o petróleo fica mais caro, cara, então o combustível fica mais caro. Se o combustível fica mais caro, tudo fica mais caro, porque tudo depende de logística. Então, realmente, para eles poderem fazer essa chuva do dinheiro mágico que todos nós queremos, tem que poder baixar a alavanca. E a questão é, a inflação vai ter que diminuir. Muitas pessoas já estão, inclusive, falando, alguns analistas de macro, que, cara, talvez eles nem queiram mais levar a inflação para o alvo de 2%. Porque 2%, não dá. Porque não dá. Então a gente vai ter que achar um novo normal, sei lá, talvez 3,5% de inflação, 3%. Então a questão é, aonde que esses caras vão se contentar e vão achar que eles já espremeram a economia o suficiente e que está na hora de baixar essa alavanca? Essa projeção está ficando cada vez mais complicada. Quanto mais se agrava o cenário macroeconômico e geopolítico, mais difícil é a gente enxergar. Eu me lembro de um relatório que tu puxou, onde o pessoal tinha previsto um alívio nas taxas de juros para março e abril do ano que vem. Mas eu acho que isso deve ter sido revisitado, por exemplo. Hoje a gente está falando de alívio... A gente estava falando, assim, 2 semanas atrás, o alívio de juros entre junho a setembro. Agora já mudou a previsão para abril a junho. A gente antecipou um pouco. Por quê? Porque qual que é o grande ponto? O Fed... Nessa última coletiva... Antecipou não, né? Postergou um pouco, né? Antecipou. Ah, tá. A gente estava falando de março, a gente jogou para junho, e agora a gente fala de maio. Ah, então a gente foi e voltou e ficou no meio. A gente foi e voltou. Por quê? Tá. Porque o que aconteceu foi, o mundo entendeu o que o Fed está falando, que, olha, a gente chegou no topo. Porque é muito raro o Fed parar de subir juros e não depois baixar. O que a gente está vivendo agora, essa dúvida, o Fed pode subir ainda mais uma vez juros, é algo que normalmente não acontece. Por quê? Porque a gente sabe que o mercado ele começa a assumir posições. Até tem uma fala que eu achei fenomenal, e eu vou mostrar essa fala, porque para mim essa é a fala que é o cerne da discussão de tudo que eu e o Cássio estão conversando aqui, na minha opinião. Esse é o cerne, assim, tranquilamente, de todo o nosso papo, que, enfim, é uma analista que eu gosto muito, que eu respeito muito, que é a Daiane, que é uma analista da KPMG. Cadê? Achei. Pra mim, esse é o cerne de tudo que a gente tá falando, tá? Isso daqui, ó. Abre aspas. Dá um zoom aí. Vamos lá, dá um zoom. Fala da Daiane, abre aspas, vamos lá. Boa. O Fed ainda tem que liberar sua projeção de dezembro. Na projeção de setembro, ele reduziu 2 cortes em 2024 e ele pode reduzir mais em dezembro. Moral da história, o mercado financeiro está fazendo front-running, ou seja, está se antecipando ao anúncio de corte dos Feds, por seu próprio risco. Mas é assim que funciona, né? Sim, mas o que ela está querendo dizer? E aí é onde que é o ponto discordante, né? Que uma parte do mercado está interpretando de uma forma, outra parte. Ela, por exemplo, está interpretando o quê? Que no discurso do Fed, o Fed está falando se eles podem ou não aumentar as taxas de juros ou permanecer por mais tempo, mas que eles não estão falando em cortes. Já uma outra ponta do mercado está interpretando. Não, ele já deixou claro que vai ter o corte, é isso. Ou historicamente ele nunca voltou atrás da posição, então foda-se, vamos ser felizes. Então esse é o debate na prática que existe hoje, de tudo que a gente está vivenciando. Porque é um debate de quê? Quando e por que o Fed vai cortar os juros? E eu queria ver um pouco do teu lado, Cássio. O que você acha que são previsões, possibilidades, cenários para isso? Cara, eu tô procurando uma thread aqui no Twitter para mostrar alguns números do que eu acho que pode, não é assim, é literalmente forçar a mão do Fed a baixar a taxa de juros, tá? Quando você aumenta a taxa de juros, o que acontece é que a economia fica sobrecarregada. E, historicamente, tá, os norte-americanos, eles são uma população, e são um povo, e são uma cultura que gostam de trabalhar com alavancas econômicas. Então, o que acontece? Se você vai se formar nos Estados Unidos, você vai contrair uma dívida, que é o débito estudantil. Então, você pega o seu diploma, aí você fala, beleza, agora arruma um emprego para pagar uma dívida. E não é uma dívida barata, pessoal, tipo R$5.000.
pode ser dezenas de milhares de dólares. Então o cara não entra na vida com um canudo, ele entra na vida com um canudo e com uma dívida. O governo norte-americano deve 33 trilhões de dólares no futuro. As empresas americanas são viciadas em emitir debêntures, que são dívidas privadas. Literalmente, a empresa emite um papel que você compra por 1.000 e ela te promete pagar 1.500 no futuro. As casas americanas, né, os lares, as famílias norte-americanas são extremamente endividadas. Elas têm vários cartões de crédito, assumem múltiplas dívidas, rodam um cartão de crédito no outro. É comum na cultura americana que o carro esteja como garantia de um empréstimo, que a própria casa. Para o brasileiro isso é impensável, né, mané? Você pegar a sua casa e colocar a sua casa como garantia de um empréstimo que você nem sabe como vai pagar. Para eles isso é normal. Então, quando você pega alguns dados, cara, tem uns dados bizarros. Olha isso aqui, por exemplo. Deixa eu achar esses aqui e vou compartilhar. Mas é um ponto, assim, até que o Cauê comentou que é fato, né? Que o que eles são acostumados? Eles são acostumados com 1% de inflação, de juros, 2%. Agora, que a gente tá falando, quando a gente aumenta, a gente tá aumentando 1%, a gente tá dobrando o custo da dívida. No caso aqui, a gente viu uma multiplicação de 5 vezes no custo da dívida americana. Sim, exatamente, cara. Ó, isso aqui é o total de débito em cartões de crédito nos Estados Unidos. A gente tem hoje, cara, 1 trilhão de dólares em dívida de rotativo de cartão de crédito. É a máxima histórica desde 2001 e provavelmente de todo o tempo. A gente tem a dívida norte-americana em 33 trilhões de dólares. Bota aqui, US Debt Clock. Enquanto isso, cara, os preços na prateleira estão aumentando, mesmo com a taxa de juros tentando segurar. 33,6 trilhões de dólares. Isso dá uma dívida de 100 mil dólares por cidadão, tá? Então, o que acontece? O que eu acredito que vai acontecer, cara, é que se isso continuar... Opa, foi mal, peguei errado. Se isso continuar, a classe média americana e boa parte da população norte-americana, as pessoas vão quebrar. Literalmente. Vai ser uma falência em massa da população. E aí, cara, você vai ter que escolher entre abaixar a taxa de juros e colocar dinheiro fácil na economia ou enfrentar a desordem civil. E eu acho que se não nada for feito para melhorar o dia a dia, cara, dessa população que está sofrendo com esses cortes, com esse endividamento, se nada for feito, esse endgame é inevitável. E se você tiver que escolher entre, cara, desordem civil ou imprimir dinheiro, dane-se a inflação, foda-se a inflação, vou imprimir de qualquer jeito, se a escolha for isso ou desordem civil, você vai escolher o dinheiro fácil. E aí é que vai acontecer, cara. Assim que isso ficar claro, o mercado vai se posicionar. Como foi, assim que ficou claro que eles iam pegar 8 trilhões de dólares pós-pandemia e iam injetar 8 trilhões na economia, o que todo o capital institucional fez? Todos eles compraram o fundo da pandemia. Todos eles, cara. Porque a recuperação foi em V. A economia morreu, 8 trilhões de dólares saem da caixa de Pandora, chovem no mundo e, porra, a economia se recupera em V e bate altas históricas de antes da pandemia. Sendo que a pandemia empobreceu o mundo, não enriqueceu o mundo. É porque então, a gente criou a boa parte da riqueza do mundo e transferiu ela para quem soube se posicionar no momento certo. O que for, por exemplo, assim que começaram os empréstimos fáceis para as empresas, vou te dar um exemplo, a GE. O que a GE fez, cara? Como medida de recuperação pós-pandemia, a GE pegou 50 ou 60 bilhões de dólares. 50 ou 60 bi em empréstimo. E ela usou esse dinheiro para quê? Para comprar de volta a própria ação na Bolsa de Valores. Ao invés de usar isso para pesquisa e desenvolvimento, recuperação das linhas logísticas, criar riqueza, criar novos produtos, criar novos serviços, profissionalizar a mão de obra, não. Os caras falam, cara, vai chover dinheiro. Se vai chover dinheiro, tudo que é Wall Street vai subir. Então a gente tem que correr e comprar a nossa ação de volta antes que a insanidade do FOMO tome conta do mercado. Então, quando o mercado começa a sentir esse cheirinho de que o Fed vai começar a aliviar, cara, o capital institucional começa a ficar louco, porque eles querem correr para entrar antes do dinheiro fácil sair por aí, sacou? Perfeito, cara. Eu acho que assim, isso a gente assina embaixo. Que muito possivelmente, e aqui eu acho que é legal, né, que a galera pergunta,
aqui até o Bruno puxou, uma bolha vai estourar do crash, o que aconteceria? Provavelmente é o que o Cássio está falando. Se a gente chega no nível de estouro, a gente tem a recuperação em V em um primeiro momento. O mundo descobre, o mundo entra em pânico, o mundo cai, a gente volta com liquidez, o mundo sobe. E aí depois a gente tem um problema muito claro, uma dor de cabeça ainda maior. E a gente uma alavanca, né? Ciclos disso. E provavelmente a gente viveria mais um ciclo disso. Eu acho que é loucura pensar que não. Aí talvez o final pode ser uma dinâmica de superinflação. Só que eu acho que a gente ainda está longe de ter um cenário de hiperinflação, por exemplo, americana. Concordo. Que até é um pouco do que os analistas falam, que a galera começou, hiperinflação, mas galera, calma, a gente chegou a ter uma inflação de 2 dígitos, tá ligado? Hiperinflação é o que acontece na Venezuela, o que acontece na Argentina. 5.000% de inflação, tipo... A gente ainda tá longe. Mas, aí eu acho que a grande questão, e talvez o grande ponto da live, da nossa discussão toda, Casta, é a seguinte. Antes da gente ver essa alavanquinha de dinheiro voltando pro mercado, é possível ou não que teremos um crash? E quais são os cenários plausíveis nessa linha? Eu acho que é possível que haja um crash e acho que o crash pode ser justamente o gatilho para baixar a alavanca. Porque enquanto a situação... Porque é o que historicamente aconteceu. Exatamente, assim, cara, fudeu. Então, fudeu. Como é que a gente resolve problemas quando dá esse nível de problema? A gente simplesmente ignora tudo e imprime dinheiro e arremessa dinheiro no problema até o problema sumir. Só que agora, o que acontece? A inflação está muito mais sensível do que antes. Então, você não pode recorrer a esse artifício sem ter problemas. E a questão é qual que é o menor dos males. Isso leva a gente... O endgame disso é o seguinte, né? Cada vez que você resolve o problema, cada vez que você mata uma mosca com uma bazuca, o pêndulo vai para o extremo do outro lado. E aí a recessão pode ser ainda mais forte, porque tem muito mais capital alavancado, tem muito mais dívida. Então, se tudo crash, tu tem que imprimir ainda mais dinheiro. Então, é um efeito de pêndulo que se acelera. Cada vez ele vai mais longe. E uma hora, cara, pode ser que isso descambe ou para uma quebra total de um lado ou para uma hiperinflação do outro. Só que isso, cara, para isso acontecer com os Estados Unidos, não vai ser agora. Porque eles ainda têm 1.001 recursos para manter o dólar minimamente sob controle. A questão é eles balancearem a política deles de controlar a facilidade do dinheiro com o sofrimento da população. A população só vai tolerar até um certo grau de sofrimento antes de ter um colapso. Eu acho que realmente o colapso pode ser, cara, você ter um aumento na incidência de saques, você ter um agravamento na polarização das pessoas, especialmente porque esse sofrimento econômico, ele se manifesta de uma forma muito característica no capitalismo, né, numa democracia capitalista. Quando você enforca as pessoas economicamente, elas tendem a se polarizar entre esquerda e direita. Porque quem é de esquerda acha que a culpa do buraco econômico é da direita e quem é da direita acha que a culpa do buraco é da esquerda. Normalmente a população racha no meio. E aí você começa um estado de tensão civil constante. Que se isso é deixado sem controle, você realmente descamba para uma sociedade sem ordem. Então, antes disso acontecer, cara, alguém vai ter que abrir uma caixa de dinheiro mágico e dar um grande cala-boca para todo mundo ficar calmo. Historicamente, é assim que a gente recicla. De acordo com o Rei Dalio, o teorista do fim das nações, né, do mundo em mudança, esse cara é filósofo, investidor, economista, bilionário, ele argumenta que quando você entra nesse pêndulo... O último ponto foi bilionário. O último ponto de autoridade foi bilionário. Mas cara, porque o que é um careca cabeludo, ex-servidor público, falando sobre a ordem mundial, né? É nada, o Castro é um ripongo alucinado, né? Mas esse cara se ele for ripongo alucinado, pelo menos ele é bilionário. E aí talvez vocês... Ele é o ripongo alucinado e sabe jogar o jogo da economia. Cara. Exatamente. Aí ele é mais respeitado. E na opinião dele, cara, quando você entra nesse jogo, nesse dilema, isso é característico e sintomático de impérios em declínio. Foi assim no final do Império Romano, quando eles fizeram o quê? Começaram a botar metais menos preciosos para cunhar moedas de ouro e conseguir fazer mais ouro com menos ouro. Ou seja, inflaciona a própria moeda. Isso foi característico do final do Império Britânico, isso no final do Império Holandês. Só que chega uma hora que não dá, cara. Ou a sua moeda vai de vala, ou a sua população faz uma revolta civil e tira a classe dominante do poder.
diferentes impérios terminaram de diferentes maneiras. Mas isso é como se fosse uma espiral negativa, cara, que uma vez que ela começa, você não consegue desfazer. Muito difícil sair. Você consegue, tipo, alongar, empurrar pro futuro, sacou? Tá, mas eu acho que o grande ponto, talvez, nosso, como investidor, não é nem se preocupar tanto com essa espiral negativa. Não, acho que não. Mas Porque é como pro a gente nosso ciclo não consegue faz sentido. especular em cima do ciclo dessa espiral negativa. E aí eu acho que, assim, de tudo que você falou, pra mim, cara, qual que é a minha leitura final, tá? Primeiro, é óbvio que o Fed não vai deixar a economia colapsar. Concordo. A gente vai crescer. Óbvio. Quando a economia, se em um momento a economia desandar muito, o Fed vai ir em recuperação. Só que para mim, qual que é a leitura que eu tenho hoje no momento de mercado? É que no momento a inflação é uma dor maior do que o desemprego, do que a estabilidade econômica. A gente está nas menores taxas de desemprego da história dos Estados Unidos. A gente está, teoricamente, a gente não está em um bear market tão forte assim nas bolsas do mundo. Tipo assim, a gente está relativamente estável, a gente não está no bull market, a gente não está na euforia, a gente está com o mercado com uma sensação indigesta. Mas a gente não está horrível. Colocar dessa forma. Ok. E existe espaço para o Fed. Se ele quiser pressionar para tentar evitar a inflação, ainda existe espaço. E o que eu sinto, que até estava vendo alguns analistas do exterior falando, que hoje o Fed ele não anuncia que ele vai baixar juros porque ele não quer deixar o mercado animado. Então, só o fato do Fed deixar a incerteza no ar, por enquanto está servindo. Talvez agora, depois desse último discurso, não tanto. Mas até pouco tempo atrás estava servindo. Era o suficiente para a gente manter o mundo estável, o mundo tranquilo. E aí, para mim, entra no quê? Eu vejo dois cenários plausíveis. Primeiro cenário, a gente tem um choque de inflação e esse ciclo de baixa de inflação ele não se perpetuar, porque o mercado de trabalho americano não cedeu e por fatores externos, entenda-se, conflitos geopolíticos, porque conflitos geopolíticos, para a gente manter máquina de guerra, estrutura, a gente precisa de petróleo, petróleo gera inflação, o mundo está com, os Estados Unidos especificamente está numa das menores reservas de petróleo, e ele está indo para um conflito, está indo no conflito para duas das áreas que mais geram recursos naturais do mundo. A gente está em conflito nessas duas áreas, Oriente Médio e aquela região da Ucrânia. E aí isso gera um choque inflacionário no mundo, reflete para o Fed nos próximos 2-3 meses, e o Fed tem que revisar sua postura, e como o preço é realidade menos expectativa, a realidade bate, a expectativa do mercado era da gente manter estável a taxa de juros, ou um corte agora, postergamos um corte para setembro, e aí a gente tem uma queda de mercado, e eventualmente em cima dessa queda, se essa queda for drástica, o que pode ser que seja, porque o mercado já está alavancado, o mercado já está segurando uma inflação, uma taxa de juros alta há bastante tempo, a gente tem uma queda de mercado, e aí eu apostaria numa recuperação em V. Esse é o primeiro cenário que eu enxergo. O segundo cenário que eu enxergo é o cenário que o mercado está enxergando como padrão, que é a gente supera o problema de inflação, não existe agravamento em termos de conflitos ao redor do mundo, e a gente estabiliza taxa de juros e a gente começa a ver a queda de juros ali em abril, maio. Para mim, um dos grandes decisores disso são os próximos 2 meses, em específico o quê? A ata que o Fed vai liberar daqui a 10, 12 dias dessa reunião de agora, que aí ela vai trazer uma interpretação mais clara para a gente da postura do Fed, que eu acho que a gente não está tendo uma interpretação clara de mercado, que está polarizado em duas pontas, em duas visualizações distintas. E a segunda coisa como é que é? A primeira é essa ata, a segunda coisa, a projeção do dia 12 e 13 de dezembro, que aí a gente vai saber quantos cortes o Fed está enxergando para o próximo tempo. Apesar de eu achar que não é só a fala do Fed, também tem uma variável mercado, porque o Fed já oscilou e mudou muito de humor nos últimos tempos, e o próprio Fed já colocou que está pouco claro a sua dinâmica. Isso é a diferença que você falou, né? Entre o soft landing, o pouso suave, e o hard landing, né? Ou a economia dá o seu jeito de se estabilizar sem maiores danos e a gente começa a aliviar a alavanca, ou vem algum crash, tipo, cara, perdemos a mão, perdemos o controle, não tem jeito, liga a impressora e vambora. Mas só que eu acho que as duas projeções, tanto o soft landing quanto o hard landing, as duas exigem que o dinheiro fique fácil de novo. Então, até a estratégia para se posicionar para as duas é muito parecida, né? Talvez seja uma questão de diferença de tempo e da
do ângulo da recuperação, né? Se vai ser uma recuperação em V ou se vai ser uma recuperação mais escadinha, sacou? Não sei o que tu acha. Cara, assino embaixo. Eu acho que a gente tem essa indecisão. E assim, eu acho que aí vem um pouco do... Aí o outro jogo é o jogo de gerenciamento de risco com isso, né? Tipo assim, eu particularmente jamais deixaria de estar posicionado no mercado só por isso. Eu só saberia me posicionar de uma forma diferente. No caso, até foi o que eu fiz efetivamente agora. Mantive as minhas posições, a única coisa que eu fiz foi aumentar minha mão na proteção das Eu minhas acho que posições. vale também dar para a galera um panorama, porque quando a gente fala nesses termos, né, Orlando, a gente está falando de uma visão que é uma visão macro, né? Você vê muitas vezes a galera se debatendo com o preço, sei lá, do Bitcoin. Ah, cara, puta, comprei a 17, vendi a 18,5, depois, porra, tava a 19,200, agora tá em 16,343. Só que quando você fala de você multiplicar o preço por 10 ou 15 vezes, cara, não importa muito se você entrou a 16, a 17, ou a 18 Cara, ou a 21, sacou? Você entrou antes do negócio multiplicar por 10. a questão para mim é o estômago, entendeu? Né? Vamos lá. O que eu acredito para o próximo ciclo? Eu acredito que o Bitcoin pode crescer de 3 a 5 vezes. Não acho No que a gente vai próximo ter ciclo. no próximo ciclo. Eu não acho que a gente vai crescer tanto quanto a gente cresceu no último, até porque é natural. A gente tem visto isso ao longo do tempo, que a gente reduz essa velocidade, é natural, é razoável pensar, até porque também o institucional ele não vai alocar tudo de uma vez e foda-se. Cara, é só olhar para o mercado de ouro. O mercado de ouro, ele mudou de patamar com o ETF? Mudou, mas demorou 10 anos. Foi 10 anos de crescimento consecutivo, mas foram 10 anos. Acho que é importante a gente entender que tem o tempo da adequação e compreensão da tese, vamos colocar dessa forma. O que eu penso? Eu penso que, posto isso, Bitcoin até 40 mil dólares, eu estaria animado. Eu tô tranquilo de alocar. Assim, eu acho que tá num preço bacana. Se você está mirando de 3 a 5 vezes para o Bitcoin. Altos, aí você tem que analisar caso por caso e compreendendo. Óbvio, quanto mais maturo, maior a possibilidade de multiplicar, assim como maior o risco. E aí é gerenciamento de carteira, aí a gente entra em outro assunto. Posto isso, qual que é o único problema? É você ter o estômago. Porque, vamos lá, vamos supor que a gente vai, mercado bate 38, 40 mil dólares. E depois acontece o cenário do hard landing, que eu e o Cássio estamos discutindo. E no fundo é probabilidade, cara. Pode existir os dois cenários. Eu acho que o cara que ele fecha o olho para um dos dois cenários, ele é só um torcedor. Você não só burro, de verdade. Tá com Eu fé, não né? vou ser muito sincero, cara. O cara que fecha o olho para um dos cenários, o cara que abraça, vai subir infinito ou vai cair infinito, velho. Enfim. Não tem como, não tem como. Não existe nenhum dos dois, cara. Existe probabilidade. Mercado financeiro é probabilidade. Se você joga cassino, se você joga 100% apostado em uma ponta ou na outra, você vai errar uma hora, uma das duas pontas. E aí você vai perder seu dinheiro. Enfim. E aí o que acontece? Pra mim, qual que é a única coisa? Cara, é você ter estômago pra ver o mercado cair de 40 para 20. Se você tiver o estômago pra isso, e você não surtar com isso, e você aceitar do 20 que ainda pode voltar pra 100, 150, e tá tranquilo com isso, ótimo. Se você ainda tem capital de reserva, tal, consegue pegar a oportunidade, melhor ainda. Mas também não faz sentido você ficar esperando até o 20, cara, porque também a gente pode sair de 40 e a próxima parada é 650. Exato. Porque pode ser que o mercado absorva. Igual a gente falou, estatisticamente falando, na maioria das vezes que o Fed subiu juros, o que aconteceu? O Fed só parou de... O Fed só deixou juros quando deu merda. Exato. Pode ser que essa seja uma das poucas vezes que isso não aconteceu. E aí é realmente loucura, e aí eu concordo com o Casta, de você não estar posicionado em algo tão assimétrico por uma questão estatística. Porque a estatística pode te ferrar nessa brincadeira aí. Você abre mão de um potencial de crescimento muito alto. Concordo, cara. Eu acho que cabe uma outra discussão que vem puxando dessa, cara, e que a gente pode ser um bom encerramento para o nosso papo, que é o seguinte. Toda essa análise macro que a gente está fazendo do comportamento, da taxa de juros e tal, ela vem muito do que a gente viveu em 2021, né? E consequentemente, a queda que foi 2022, né? Então, nesses anos, 21 e 22, a gente viu uma correlação absurda do Bitcoin com a Bolsa de Valores, com o SP500, com o mercado de renda variável como um todo. Ou seja, a taxa de juros alivia, bolsa sobe, cripto sobe junto, porque, enfim, o dinheiro fácil está entrando ali de alguma maneira. Só que o que a gente viu desde o começo do ano, desse ano de 23, é que
o mercado cripto ele está se descolando e se descorrelacionando do comportamento da Bolsa de Valores. Será que essa descorrelação é só temporária e quando o dinheiro fácil chegar, eles vão se comportar igual de novo? Ou será que isso quer dizer que criptomoedas podem ser apreciadas de uma maneira diferente no futuro? Cara, posso Essa ser é muito boa, né? sincero? Eu acho uma boa pergunta, mas o que eu leio? Em momentos de grandes choques positivos e negativos, os mercados, de modo geral, tendem a se comportar de forma muito parecida. Tipo assim, vamos lá, pandemia. Pressão de dinheiro infinita. No fundo, cara, não foi os mercados que se valorizaram. Foi o dólar que perdeu valor. Foi o dólar que se desvalorizou. O dólar que se desvalorizou. No fundo, não foi a ação de XPTO, ela se valorizou, tudo mais, tivemos super circulação de XPTO, não. No fundo, o dólar se desvalorizou. Então, o ouro subiu, tudo subiu. Fato. Então, tipo assim, o que eu acho quando a gente tiver um choque como volta de juros, acho que tudo naturalmente vai subir, e isso inclui cripto. Acho que cripto ele não apresentou comportamentos descorrelacionados em momentos de crise, em momentos que não eram de crise, em momentos de crise. Ele sempre apresentou os comportamentos correlacionados. Então, a minha expectativa é que sim, que cripto e o mercado tradicional conversem, dialoguem minimamente parecido. Opa, vou ter um bicho aqui em mim agora. Uhum. Até porque... Não, sério, bateu um bicho aqui que ele vai... Um bicho mesmo, cara? Ai, pronto. Tirei o bicho. Porque se a Kelly visse o bicho, ela ia ficar brava aqui comigo, ela ia surtar. Ela tem medo dos bichos. Enfim. Não, beleza. Cara, no fundo, pra mim, o que acontece é isso. Tipo, até porque o capital que vai entrar em um vai entrar no outro, entendeu? Hoje, o mundo tá extremamente líquido em tesouro. E esse capital vai fluir para outros locais. Todo mundo que eu conversei, assim, desde VC até hedge funds tradicionais, todo mundo fala a mesma coisa. Cara, agora todo mundo tá líquido, ninguém tá querendo assumir risco, até porque o mundo tá complicado. A grande questão, talvez, seja como é que vai ser o ritmo nos próximos 5, 10 anos. Que aí já seria uma outra discussão, tá? Eu não tô pensando nessa janela de oportunidades nos próximos 2, 3 anos. Que é a discussão do tipo, cara, será que a gente vai ter uma taxa de juros no mundo maior? Será que a gente vai sair desses 40 anos de cortes de juros consecutivos que o mundo trabalhou com aceitando agora taxa de juros negativa para um mundo com taxas de juros que voltem a ser positivas e minimamente relevantes, e aí desacelere a capacidade de crescimento de indústria de tecnologia? Aí já é uma outra discussão. Mas eu acho que é uma discussão que não cabe a gente discutir agora. Por quê? Porque o ciclo e a especulação que a gente está fazendo, a gente está olhando para os próximos 2, 3 anos e não para os próximos 10 no momento. Concordo contigo, cara. Essa é a minha leitura. Não, a minha leitura é parecida, tá? Eu acredito que se a gente tiver uma nova entrada de dinheiro fácil e da facilitação do crédito e da redução da taxa de juros, que é bem possível que o mercado cripto volte a se correlacionar com o mercado de renda variável. Porque se esse é o comportamento do capital institucional, o capital institucional enxerga cripto como um ativo. Então, as estratégias que o capital institucional vai usar para manejar cripto são as mesmas que ele usa para manejar outras fontes de investimento de renda variável. E, naturalmente, se o grosso do dinheiro que entra e aumenta o volume do mercado cripto, esse dinheiro novo se comporta de forma similar à bolsa de valores, então é natural que o comportamento do preço de tela comece a ter característica parecida. Né? Quem foram os primeiros caras que picaram a mula do mercado cripto quando os juros subiram no final de 21? Foram os institucionais, cara. Então, para mim, não é à toa que, como eles são os caras que pularam fora primeiro, enquanto as sardinhas foram segurando o rojão até o final do ano, que como as sardinhas ficam e as sardinhas não têm um comportamento tradicional no mercado de bolsa igual que eles têm em cripto, que a gente veja essa descorrelação. Porque, no fundo, como eu vejo, cara, o resultado do comportamento do mercado é o resultado das pessoas que estão operando o mercado. Se majoritariamente as pessoas que têm a maior parte da grana do mercado operam com uma mentalidade, então aquele mercado vai adotar aquela mentalidade. No fundo, agora a gente está vendo um comportamento de mercado desse jeito porque a gente está num mercado menos líquido. Menos líquido e com ainda e não... menos institucionalizado. Exatamente. É por isso que ele, na minha visão, é por isso que ele se descorrelacionou, sacou? Faz sentido. Eu acho que é uma tese super... Na verdade, foi o VP da K33 Research tem exatamente a mesma tese. Pô, que bom que ele concorda comigo, né? Brincadeira. Mas que bom que eu concordo com alguém, né? Porque eu nunca tinha discutido isso antes com alguém. Não, foi uma tese, assim, super válida. E eu concordo muito com ela.
Eu acho que à medida que a gente voltar a crescer, a gente vai voltar a ter correlação. Eu também acho. Por E isso que aí eu acho as estratégias se aplicam, né? As estratégias que a gente delineou aqui se aplicam. Por isso que assim, eu acredito que ou a gente vai estabilizar juros e ó, lindo, ou a gente vai ter uma Gostei da sua recuperação. interpretação, cara. E eu acho que outro fator que me anima mais para 24 é que também é ano de eleição americana. E aí a galera deixar o mundo pegar fogo é meio ruim para os caras. É um ano em que você tem que ser mais populista. É um ano que você agrada mais seu lobby, É um você ano que agrada você mais agrada, seu lista. É verdade, você precisa cara. de fazer esse processo. Faz sentido pra caceta, hein? Então, assim, eu acho que é um pouco de como se posicionar. Eu só não sei se o nosso ciclo ele começa em março ou se ele começa, sei lá, em setembro, outubro. Hoje a minha leitura é um pouco essa, né? Pode ser que venha um terceiro cenário que nem eu, nem você estejamos enxergando no momento. Mas, particularmente, Claro. os dois cenários que eu enxergo são esses que a gente começou a gente está discutindo aqui agora. Eu acho que é mais a galera também ter o estômago e entender essa dinâmica. Bom, maravilha, cara. Eu acho que a gente deu um fechamento, né? Você quer fazer um bate-bola? Vamos fazer o bate-bola aí, vai, 10 Vamos fazer um bate-bola? Galera, então, para quem está nos assistindo pela primeira vez, a gente normalmente, quando faz as nossas collabs, né, que rodam nos dois canais, o canal do Orlando e o meu canal, para quem também nunca viu a gente junto, porque hoje está com mais audiência a gente está batendo recorde de audiência hoje da nossa live junto, né? Então, 750, quase 800 pessoas. Quase 800 pessoas ao vivo, Então é o nosso recorde. Talvez são pessoas que nunca viram a gente junto antes. Não sei como é que tá o like. Eu nem olho o like, cara. Assim que eu acho que é mais legal o engajamento da galera. Deixa o like. A do chat tá bacana. Tá bacana, o chat tá bacana. Isso aqui é legal. É o ao vivo. Então, tem galera, outro hater, mas a gente gosta deles também. É bom que eles geram engajamento e distribuem mais o vídeo. Eles dão uma pimentinha, cara. É legal. Não, é tipo um temperinho. Eu e o Orlando somos analistas de cripto e a gente já trabalha junto de uma longa data, né? A gente hoje, cada um tem o seu canal, mas a gente, é brother, é parceiro, e a gente gosta de analisar estudos juntos. E é por isso que a gente montou esse quadro onde as duas comunidades dos dois canais se juntam para discutir. E tradicionalmente a gente encerra nossas lives com o bate-bola. E o bate-bola é o seguinte: vocês jogam aqui no chat perguntas sobre qualquer coisa. Pode ser sobre cripto, sobre economia, sobre a vida, sobre séries online, o que vocês quiserem. E eu tenho que empurrar uma pergunta para o Orlando para ele responder em até 30 segundos. Depois ele empurra uma para mim e a gente fica empurrando pergunta um para o outro para responder rapidinho e faz uma dinâmica legal. Uns 10, 15 minutinhos a gente fecha a live, tá? Então, uma hora que a gente brinca um pouquinho, deixa a audiência participar mais, é bem bacana. Então, galera, quem já tem alguma ideia aí, vão colocando aí suas ideias no chat. Tem algumas já que a gente favoritou, né, cara? Que a gente pode começar com as que estão favoritadas. E aí depois. Quer que eu comece ou você começa? Eu parceiro, já falei pra caceta explicando, né? Começa aí, vai, puxa uma. Então vai, toma aí. Eu gosto de ser um cara moderado. Cara, o que eu acho da Cardano, sabe que agora eu tô produzindo cortes no meu canal. Na verdade, a comunidade está produzindo corte de forma descentralizada e autônoma. Um corte que vai sair é um corte meu falando o seguinte: por que eu não bato em Cardano? Tá? Eu não estou investido em Cardano. Se eu tivesse que montar uma carteira hoje, provavelmente eu não colocaria Cardano nessa carteira, mas isso não quer dizer que eu acho que Cardano é um lixo, entendeu? Eu acho que Cardano é um time técnico, que os caras fizeram um projeto extremamente sofisticado e que eles, do jeito deles, no tempo deles, estão tentando fazer alguma coisa que faz sentido. E isso, cara, tanto no mercado cripto quanto no mercado tech, o market fit, né, que é o encaixe com o mercado, isso é uma coisa que pode mudar do dia para a noite, cara. Porque muitas vezes protocolos que a gente já não está nem mais acreditando, já esqueceu, do nada o cara tira um coelho da cartola e vira o jogo, sacou? Eu chamo isso de o efeito do coelho na cartola. Então, Cardano é um time que eu respeito, eu respeito a comunidade, eu acho que eles não estão no seu melhor momento, eles não têm uma posição no mercado que deixe eles como um dos projetos mais visados, mas que eles têm capacidade de, eventualmente, nos próximos meses ou anos, tirarem um coelho maluco da cartola e voltarem para o jogo, entendeu? Aí, por exemplo... Você é um cara moderado, e no fundo, no fundo você disse, eu não investiria. Eu não investiria. Com respeito. Respeitosamente? Cara, porque o brasileiro tem um pouco... No fundo, você falou respeitosamente, eles não encontraram o Product Market Fit.
Eles estão muito Ainda. longe de encontrar Product Market Fit. Se eles Possivelmente. encontrarem Product Market Fit, vai ser uma coisa muito surpreendente e por isso eu não Concordo. invisto. Exatamente, cara. Porque acontece, a gente às vezes quer fazer o seguinte, especialmente no mercado mais analista, assim, analista com mais sensacionalismo. Você justifica que você não investe em alguma coisa humilhando aquela coisa. Cara, você não precisa humilhar aquilo no que você não investe, porque você não precisa achar uma parada um lixo para não investir nela. Você pode simplesmente achar que ela não é atrativa o suficiente para aquele momento presente. Então, sim, eu acho o Cardano interessante. Por exemplo, eu já vi alguns talks do Charles Hoskinson antes dele começar a caçar asteroide, mas achava os talks legais, eu gosto de como ele fala. Eu acho que tem umas propostas interessantes, tem coisas que a Cardano propôs, que até hoje outros projetos usam. Cardano teve inovações importantes na área de staking, entendeu? Cardano tenta até hoje usar um modelo de UTXO por baixo de um modelo de inteligente. Então, cara, tem méritos técnicos que não se traduziram para mim numa boa oportunidade de investimento, sacou? Manda aí. Bem moderado, né, cara? Você fala que eu sou bem político, cara, né? É incrível. Eu sou um fofinho. Cássio, você é um fofo. Oh, que lindo. Vamos lá, cara. Eu quero uma avaliação sua, cara. Manda. Ethereum versus Bitcoin, tá? Nós dois temos uma tese, né, que a gente sempre achou que Ethereum tem uma simetria interessante, e a gente tenta estudar as possibilidades de Ethereum, né, ganhar espaço, não vou dizer flipar, mas Ethereum ganhar espaço em cima do Bitcoin. Não, eu falo. Pode falar flipar. E só que o que a gente está vendo agora é Bitcoin dando aquela disparada na frente, né? Você acha que é isso mesmo? Como é que a sua avaliação dessa dinâmica mudou? Permanece a mesma? Cara, eu continuo animado com o Ethereum, continuo confiante com o Ethereum continua sendo minha principal posição de carteira. O que eu falo é só que eu acho que, assim, ele não tá no holofote. A gente não tá na narrativa do Ethereum agora. Concordo. Eu acho que o holofote do Ethereum, ele vem como? Ele vem em dois caminhos. Primeiro caminho, a gente ter o Decon Fork, que ele está sendo jogado ali para... Provavelmente vai ser em fevereiro, pelo que eu tenho conversado com o mercado e tal. E a segunda coisa é o ETF Spot de Ethereum, que eu acho que ele vai acontecer também muito mais rápido do que a gente imagina. Até porque já existem pedidos de ETF Spot de Ethereum e depois vai ser o próximo grande lobby. Assim, a gente está falando já de uma gigante de ETFs querendo o ETF de Ethereum, que é Investo. Ainda não estamos falando de nível BlackRock Fidelity, mas já estamos falando de um nível alto. Então, para mim, é um caminho. Então, eu sigo confiante, sigo tranquilo, e eu acho que tem mais infra, tem mais capacidade do que o Bitcoin. Então, por isso que eu tô animado. Eu falei sobre isso, acho que foi no começo do ano, quando eu gravei com a Escola Cripto, né? Que eu ainda enxergo que o potencial de mercado da Ethereum é maior que o do Bitcoin, tá? Porque se Bitcoin pode ser uma puta reserva de valor, legal. Ethereum pode ser um puta computador global, sacou? Eu acho que para mim o size de mercado do Ethereum ele é maior e mais do que isso, o tokenomics da Ethereum é mais justificado. A economia da Ethereum faz mais sentido, na minha opinião. Eu concordo. Eu acho que Bitcoin está saindo na frente agora porque ele está se encaixando melhor com uma narrativa de crise econômica. Sim. Ele é mais atrativo para um cenário de crise econômica do que um Ethereum, que se beneficia de mais atividade econômica. Mas eu concordo contigo que isso pode ser temporário, sacou? Que isso pode virar. Vamos lá, cara. Eu botei várias perguntas no favorito aí. Se eu vou puxar só o superchat porque eu acho sacanagem. Você gosta de falar de Radiant, então deixa eu mandar uma pra você. Sempre quando eu vejo Radiant, eu puxo pro Cássio falar. Radiant! Cara, eu fiz uma live com o Carlos Kryptonite, que é um queridão também, o cara manja de DeFi, para falar sobre Radiant e Pendle, tá? O que eles têm em comum? Eles não fazem a mesma coisa, mas o que eles têm em comum é que eles são projetos de uma leva de DeFi 3.0, que tem foco em sair da questão de ser apenas um token de governança, como também o Leandro perguntou aqui, tá? E já respondo a pergunta do Leandro junto. Mas vamos voltar para o nosso superchat? Puxa o superchat de volta só para o Leandro saber que eu estou respondendo ele junto também. Quando a gente fala de tokens como Pendle e Radiant, cara, a gente está falando de tokens que vão fazer questão de ter dividendos, que é um risco regulatório, tá? A SEC pode ir atrás deles, mas é atrativo para as pessoas. É um token que tem papel na economia, é uma economia que tem aspectos circulares. Os caras querem fazer inovações em DeFi e não só replicar o DeFi da Uniswap da Aave. Eu acho que essa leva do DeFi 3.0, os caras que acertarem a mão
independente das dificuldades que eles vão encontrar, que eles podem ganhar espaço de mercado sim, tá? E são caras para a gente ficar de olho, nem que seja para a gente tirar aprendizado da experiência que eles estão fazendo em tokenomics, tá? E o FET eu não Legal, estudei, tá? O FET eu não tenho como falar. legal. Agora eu vou Manda. puxar para você, cara, o outro superchat aqui do nosso querido Marco. Ele tá acumulando ACH e Axela. O ACH eu nunca mais sei, mas o Axela tu conhece, né? Cara, o Ou não? ACH eu não conheço, sendo muito sincero. O Axelar, eu sei que é uma solução ali voltada para ponte. Tem uma narrativa, tá dentro de uma narrativa legal, mas é um case que, vamos dizer assim, ele é bem pequeno e tem concorrentes muito fortes. A gente tá falando de concorrer com Layer 0, com ZChain, tá falando de concorrer com CCIP. Qual que é a minha opinião de modo central em relação a isso? Eu até fui jogar no Google para ver como é que é volume e como é que é a posição dele de market cap. É o tipo de coisa que você não tem mais de 1, 2% na carteira. Por quê? Porque o risco de sumir do mapa é alto. Então, aquela pimentinha, aquele case que você tá vendo e que mais ninguém tá vendo, e que se você tiver certo, você ganha dinheiro, mas faça com moderação. É aquele tipo de coisa que, beleza, poderia dar 100 vezes, 200 vezes? Poderia. Como pode ir a zero tranquilamente. O business de ponte é um business complicado, tá? Eu não sei o tokenomics da Axela. Mas em vez de, por exemplo, olhar para a Axela, eu preferiria olhar para uma Layer 0 Labs com a solução Stargate, que é uma ponte de Layer 0, sacou? E não uma ponte que envelopa tokens. Mas aí é de cada um estudar, sacou? Eu não sou muito fã, tá? De token de bridge também não. Vai lá, sua vez, cara. Eu que puxo. Cara, eu vi uma que eu achei legal, só que eu não tô achando ela mais. Eu saí favoritando uma porrada, cara. Se você, tô de vendo. repente... Tô vendo. Deixa eu ver aqui. Puxar essa daqui, eu achei legal. É que eu queria puxar uma que perguntaram sobre motivação de analista, mas enfim. Manda aí, ele mandou a mesma pergunta com superchat de novo também, o João. Obrigado, João, viu, pela força pra gente aqui, ajudar o nosso canal. Tokenomics, Aave, Maker e Uni. Live do Casta recente sobre Tokenomics de DEP, somente com token de governança e sem estímulo ao hold. Maker com token mais maduro para hold, risco de regulação. Cara, essa pergunta do João, ela vem muito em cima do que a gente já falou. Então, digamos que eu falei que tokens como Radiante, Pendle e outros projetos que querem inovar em DeFi podem capturar espaço de mercado. Não sei se eles vão vingar, acho que eles podem ter risco de morrer, inclusive, ou morrer porque a SEC cai em cima, ou morrer porque a tokenomia é muito nova. E tokenomia muito nova pode ter, cara, bug no contrato inteligente, sacou? Você quer inovar em swap? Legal, mas teu contrato inteligente é novo. Os hackers vão cair em cima, vão tentar achar buraco. Então, se você pega esse DeFi 3.0, Pendle, Radiante e companhia, aposta. Pode ir a zero, mas se acoplar, pode ter um novo DeFi Summer, um novo verão DeFi. Eu acho que eles podem sair daquela zona, tipo, isso é engraçado, cara. Essa semana eu tomei um café da manhã com um dev, que é muito amigo meu, que, enfim, teve um protocolo de DeFi que já teve alguns milhões assim, de TVL. E a gente começou a falar sobre a questão do DeFi. E ele falou, Orlando, vou te mandar real. DeFi tem dois mundos completamente opostos. Tem ali 3, 4, 5 protocolos que tiveram TVL, que eles estão de boa, que eles nunca mais vão subir, estão ganhando dinheiro. Entenda-se Uni, Aave, Lido. E tem o resto, que morreu. Ele falou, cara, não, tem o resto que, tipo assim, cara, não tem como você crescer TVL nesse momento. Se você não tiver inativa, você não cresce. É um cara, enfim, é um dev, assim, experiente, é um dev, cara, os caras tiveram um posicionamento bom no Hackathon, tem investidores, assim, fenomenais, eu conheço alguns dos investidores deles, é assim, impressionante, assim. E no final, qual foi a conclusão que eu falei pra ele? Eu falei, cara, é que DeFi não teve outro Summer. Na hora que DeFi ter outro Summer, a gente vai consolidar outras coisas. Mas novas aí eu assino com você, eu acho que não são tantas, assim. Então, para mim, onde que pode acontecer o espaço para uma Radiant, para uma Maverick, para uma Pendle, são cases que eles sobem na narrativa e eles conseguem se consolidar e pegar seu espaço ao sol, em termos de fit de produto com o mercado. Isso mas não é linear, agora né? Tem isso o X. É um pulo e uma estabilização, não é uma crescente infinita, né? Mas eu falo, é uma nova leva que me surpreende. Tá. Eu também acho, eu tô ficando surpreso também. Seria muito lindo se eles tivessem clareza regulatória, cara. Puta, aí seria filé, cara, sacou? Seria, maravilhoso. Vai demorar. Você tá sonhando demais. E para responder o João, Aave, Maker e Uni, cara, eu acho que são caras que vão ter que se manter, sacou? E eu acho difícil eles perderem o mercado que eles têm, porque eles já funcionam,
mas tem que ver como é que eles vão evoluir na relação com os seus token holders, sacou? Eu acho que eles vão ter que se mexer em algum momento, sacou? Talvez não seja agora, mas no futuro, acho que eles vão começar a mexer nos seus tokens É também. que eles não estão incomodados agora. Não precisa, né, cara? Não precisa mexer agora. Mas em algum momento vai chegar. Ó, vamos mudar um pouquinho aqui. Orlando Alves, qual foi a motivação para nós nos tornarmos analistas fundamentalistas, cara? Uma pergunta reflexiva, cara. Ah, cara, de verdade, eu, no meu caso, eu tinha 17 anos, eu não tinha renda, estava ferrado em São Paulo. Acabou de eu conhecer alguns colegas de faculdade que queriam fazer uma parada em cripto. Eu tentei ser trader, fazer day trading. Eu era horroroso nisso. Aí eu amadureci. Aí eu comecei a estudar outras coisas. E um dia, um cara relevante de mercado, ele viu que a gente estava desenvolvendo na época esse projeto. E ele deu um feedback, vamos dizer assim, pesado sobre o projeto. No fundo, o projeto era horrível. E aquilo me incomodou. Me incomodou pra caramba. E aí eu não consegui dormir direito, eu passei uns dias meio viradão assim, fissurado em caçar as coisas, pesquisar as coisas, estudar as coisas. E acabou que deu 2 semanas e eu encontrei um relatório da Bitwise, o relatório de aplicação de ETF da Bitwise, justificando para a SEC porque eles deveriam aprovar um ETF de Bitcoin. E esse relatório eu percebi que foi a base para o cara ter falado tudo que ele falou. E aí nisso eu falei, caraca, pô, se eu tivesse estudado mais eu teria uma coisa melhor. Eu comecei a estudar mais sobre o mercado de cripto. Depois disso, em 2020, eu vi o airdrop da Uniswap, já estava no mercado há algum tempo. E aí eu entrei numa discussão enfim, com a galera da minha época lá, do projeto, que era, cara, e aí? Eu virei e falei, cara, talvez um dia uma Uniswap pode ser tão grande quanto um Bitcoin. E aí eu entrei nessa parte de análise fundamentalista, e aí foi o que foi me motivando, e depois, enfim, acabou virando uma tendência, e hoje talvez uma das coisas que motiva a fazer análise fundamentalista é que, sei lá, eu percebo que tira um pouco desse viés especulativo. Tipo, quando eu comecei no mercado, ninguém parava para olhar como é que funcionava um token, o que era tokenomics. Eu percebo que alguns termos eles foram criados e se tornaram comuns no Brasil depois que eu entrei no mercado. E isso para mim é um fator motivador, assim, é um fator que eu vejo que faz sentido. E cada vez mais eu vejo essa tese se justificando, assim, cada vez mais eu vejo que o institucional está buscando gestão ativa no mercado, que para ele o que faz sentido é ter uma análise fundamentalista, o VC está começando a se profissionalizar em, de fato, entender as coisas, e assim sucessivamente. Show. Vou dar minha visão também, cara. Eu sou naturalmente inclinado para análise fundamentalista porque ela envolve entender como Posso as só fazer coisas um funcionam. parênteses? Faz aí. O cara comentou aqui, um cara relevante de mercado dentro dos meus dois. Cara, posso ser muito sincero? Essa é a minha forma que eu vejo o mundo, tá? Velho, eu gosto de nadar minha raia. Mas é. No fundo é isso. Tipo assim, cara, eu nunca vou entender. Tô sendo muito sincero. Manda, eu nunca cara, vou manda. entender o cara que perde a porra do tempo pra alfinetar alguém na internet, velho. Irmão, que um irmão. analista tomou uma análise errada, fez uma análise errada, e todos os analistas do mundo vão errar, porque, porra, o nosso trabalho é nos contradizer, porque se a gente não estiver estudando o suficiente para nos contradizer, a gente vai fazer merda com dinheiro, essa é a verdade. Cara, é muito, sei lá, pra mim é muito errado, assim, o analista que ele fica batendo em outro analista, ele é muito errado, tipo, pô, eu e o Cássio, a gente já deu calls que, assim, se a gente quisesse bater e quisesse subir no salto alto, a gente podia, porra, velho. A gente foi, sei lá, os únicos dois, provavelmente os únicos dois, se não um dos únicos dois analistas do Brasil que deu o call de crash da Terra Luna. Deu call Foram poucos, de crash da Foram FTX. poucos. Teve alguns também, mas foram poucos. Tipo assim, cara, assim, o call de crash de FTX e Terra Luna, tipo assim, eu sei que o call nosso de FTX ele foi tão da hora que os caras gringos que são brasileiros começaram a acompanhar o conteúdo e me mandar informação da gringa por conta do nosso call. E falaram, cara, a gente não. Realmente, todo mundo que a gente tá acompanhando não tem ninguém. Então, de verdade, cara, pra mim, assim, você ficar batendo no outro, falando mal do outro, cara, você tá perdendo tempo, cara. Foca na tua raia. Então, tipo assim, eu, de verdade, tudo que eu passei no mercado
uma coisa que eu faço questão por uma questão ética, questão profissional, eu nunca abro nada, porque não vale a pena. Eu também É, nunca vou ficar alfinetando. Cara, o tempo que eu perco na porra do meu conteúdo pra falar mal de alguém, postar um tweet inútil falando alguma coisa de alguém, é o tempo que eu tô perdendo de vocês, que eu poderia estar estudando o mercado, analisando o mercado e fazendo todo mundo ganhar mais dinheiro. Então, pra mim, é só meio burro. é o preço da Enfim. alfinetada, né, cara? Não O vale, né? preço da alfinetada é você tá perdendo tempo, você tá gastando energia mental com alguma coisa inútil, tá ligado? Eu tô em paz nesse sentido. Muito bem, cara. Então, vamos fechar aqui. A gente tem um super chat, a gente pode ir pro chat. Eu só responder também nosso colega de por que eu virei analista fundamentalista. Vou ser breve. Primeiro, porque eu sou engenheiro da computação, cara. Então, eu tenho muito mais talento para entender como um token funciona do que para fazer análise gráfica. Muito embora eu também tenha estudado análise gráfica quando era garoto, tá? Mas mais importante do que isso, cara, é que eu sou mais apaixonado pela tecnologia de blockchain do que por criptomoedas como investimentos. É muito legal poder montar uma carteira e ganhar dinheiro, tenho minha carteira e tal, mas eu sou muito mais vidrado em como essa tecnologia pode melhorar o mundo no futuro. E o analista fundamentalista, ele tem muito mais visão sobre como essas dinâmicas podem interferir na sociedade, na macroeconomia, na sociologia, e esse é o estudo que mais me interessa, por isso que eu foco em fundamentalismo, tá? Vamos puxar o superchat e matar, cara, que a gente Manda até aí, manda estourou aí. o tempo Até porque a minha namorada já tá brigando comigo que a gente tem um show pra ir hoje. E se eu não for Não, no então show. essa eu vou deixar para você responder, cara. Você e o Thiago Vilela, que tá no chat, o pessoal que não conhece o Thiago Vilela, o 0x Thiago, sigam ele, cara, o pessoal do Degen Radio, que eles têm novidades interessantes aí, né, chegando, que eu não posso falar agora, mas que eu acompanharia o Thiago Vilela e a galera de perto para ver o que eles estão aprontando. É isso, cara. Cara, aí, ó. Airdrop da Layer Zero. Cara, airdrop é um bagulho muito complicado, porque é o seguinte: você não sabe como é que é o tokenomics antes, como é que vai funcionar o token. Majoritariamente, os airdrops que a gente tá vendo agora, a gente tá tendo o quê? Uma distribuição bem ruim. Vou dar um exemplo: Celestia. Celestia, ele distribuiu uma quantidade pequena de token, mas é um token extremamente inflacionário ali na ponta. Então, às Ok. vezes, vale a pena você realizar logo de cara uma parte, para você já garantir teu lucro. Eu, pelo menos, faço isso com os meus airdrops. Realizo uma parte, guardei no bolso, e eu deixo rolar um pouco, porque sempre tem aquela reação, aquela loucura de mercado. E aí você trabalha aquela loucura de mercado para depois, enfim, você eventualmente reduzir sua posição. E fazendo um parênteses, cara, Layer Zero pra mim é um dos airdrops mais promissores que tem, assim. Mas se eu fosse listar 5 airdrops que, cara, vão dar um dinheiro legal, Layer Zero, Zeta Chain, ZK Sync, Linea ZK5. e Scroll. Vou citar mais um, Starknet. Cara, vale muito, muito, muito a pena. E uma outra dica para airdrop, cara, quando você ganha airdrop, montar pool de liquidez. Que é fenomenal também, porque o mercado ele vai ficar ansioso, querendo se posicionar, porque vai ter listagem, corretora, entre outras coisas. Você montar pool de liquidez também, você vai ter um resultado bem bacana. Vale bastante a pena. Aí, pô, Maravilha, cara. reforça aí, pô, galera. O Thiagão aí que tá no chat, pô, entende pra caramba de airdrops. É o cara que, enfim, ajuda a gente aqui, pô, fica aí a recomendação no Twitter dele. O cara manda bem pra caramba. É o cara que você quer manjar do mundo airdrop, do mundo Degen, cola com esse cara, que o cara é forte, viu? É isso Fechamos, meu então, irmão? Casta? É isso, Pô, cara. Mais uma sexta-feira, fechamos. sempre um prazer estar aqui com você. Isso, cara, prazer é meu. Pô, Gostei, o a chat gente. tá mais educado. Hoje o chat foi bem legal, né, cara? Pra quantidade de pessoa que apareceu, o chat foi bem bacana. Isso que eu acho A fenomenal, maioria cara. das perguntas foram muito boas, cara. Eu gostei bastante. A galera tá de Comunidade ponta parabéns. firme, gente boa. Ah, cara, É. é isso. Eu acho que, enfim, no fundo, fazendo nosso trabalho bem. Tá bom. Então é isso, Fechou, pessoal. irmão. Espero de verdade, do fundo do coração, que vocês tenham gostado aí da nossa live. Quem ainda não conhecia o Casta, quem ainda não me conhecia, não se esqueçam de se inscrever nos canais. Acompanhe a gente toda sexta-feira. Nós temos esse papo aí meio filosófico, mais contraído, mais tranquilo. Pô, excelente continuação, né, de feriado, final de semana. Para vocês, só mandar um abração aí pro Thiago, cara, brotherzaço meu aí do Rio. Mas enfim, um excelente final de semana aí para vocês, pessoal. Um grande abraço. Tenham calma. Não tomem uma ponta ou outra do mercado, tomem decisões inteligentes. E é isso, Cássio, mais algum recado? Bons ventos. É isso. Abraço, galera.